Bem, naquele dia eu saí de casa de manhã, como eu sempre faço, e fui passar na maternidade de um hospital particular aqui de São Paulo, um lugar que eu já trabalho há bastante tempo. E cheguei lá, tinha mais ou menos 25, 30 crianças recém-nascidas para que elas sejam examinadas e depois tem que conversar com todos os pais e falar para eles como que a criança tá, se vai precisar fazer algum exame, se tem algum problema, enfim. E naquele dia um dos bebês, ele apresentou no exame médico uma alteração, a gente chama de sopro, uma alteração cardíaca. A gente auscultou o bebê, eu auscultei o bebê e logo de cara eu percebi que tinha um sopro. Provavelmente o meu ouvido ele já é bastante treinado para pegar um sopro, né? Tive a oportunidade de fazer residência em um hospital que tem bastante gente doente, com doenças graves. Então, de uma certa forma, isso foi um bom treinamento para ter essa sensibilidade de identificar um sopro num bebê. E naquele dia eu já tinha, em outros dias eu já tinha identificado sopros em outras ocasiões, mas aquele dia em particular, quando eu passei no quarto e conversei com a família a respeito do sopro, a mãe ela perguntou para mim se aquilo era normal. E eu falei para ela que poderia ser normal, mas o que iria definir a gravidade daquela situação é o exame, que é o ecocardiograma. Ela ficou bem ansiosa, o pai também ficou bem ansioso e a gente tinha que aguardar o resultado desse exame. Eu nunca falo de cara se pode ser grave ou não. Primeiro que é muito difícil apenas com o exame clínico, com a ausculta cardíaca, você definir o diagnóstico de uma alteração cardíaca. Mesmo médicos muito experientes têm essa dificuldade. E eu não gosto de dar uma notícia sem ter a certeza do que eu estou falando, pois isso pode impactar a família de uma maneira muito profunda. Então, naquele dia a gente esperou. O exame ele foi feito por uma cardiologista, o pai acompanhou o exame e a cardiologista, logo depois que concluiu o exame, ela me ligou. Aí ela falou: André, esse bebê tem uma alteração muito grave e muito provavelmente vai ter que passar por procedimentos. Aí eu comentei para ela que deixasse que eu comunicasse à família dessa situação. E ela assim fez, falou para o pai que eu conversaria com eles no próprio quarto da maternidade. A criança subiu, foi até o quarto, naturalmente o pai percebeu que o exame tinha estado alterado, porque a cardiologista comunicou para ele: o pediatra vai conversar com você o resultado do exame. Isso já gera uma apreensão. Aí eu fui até o quarto, virei para aquela mãe que há pouco tempo atrás tinha perguntado se esse sopro era normal, e aí eu tive que me preparar para dar essa notícia, né? Aí eu falei para ela que infelizmente o ecocardiograma tinha mostrado uma alteração no coração do bebê, uma alteração séria e grave, e precisava de realização de cirurgia. Naturalmente aquilo já comoveu a família, a mãe ela já começou a manifestar uma sensação de choro, porque afinal de contas é um bebê recém-nascido que vai ter que fazer um procedimento cirúrgico no coração. E eu, ouvindo a cardiologista que fez o exame conversar pelo telefone e depois vendo o laudo, pela teoria, eu já sabia que aquela criança precisaria de mais de um procedimento. E na hora eu não conversei com a família detalhes
de quantos procedimentos aquela criança poderia precisar. Eu apenas falei para ela que aquela alteração precisaria de um procedimento. Eu me preparei para passar a notícia, mas eu também estava preocupado em preservar um pouco da força daquela mãe, porque receber uma notícia de uma cirurgia já é impactante. Receber a notícia de que uma cirurgia apenas não vai ser suficiente seria uma outra informação que poderia levar aquela mãe a um estado psicológico muito, muito sério também, né? E, enfim, aquela criança foi para a UTI, ela passou pelo procedimento depois de alguns dias, com um dos maiores cirurgiões cardiovasculares pediátricos do Brasil, e ficou bem. Graças a Deus deu tudo certo, aquela criança ficou bem. E a criança, depois de alguns meses, recebeu alta. Quando ela veio comigo no consultório, a minha meta era cuidar do desenvolvimento e do ganho ponderal, do ganho de peso daquele bebê, porque naquele momento a família já sabia que mais de um procedimento seria necessário. Então, apesar de eu não ter conversado com eles na maternidade de que mais de um procedimento seria necessário, após a primeira cirurgia, o próprio especialista já conversou com eles. Então, eu acho que eu consegui poupá-los de um sofrimento muito maior e a notícia foi dada na hora certa. O médico especialista, após a primeira cirurgia, ele viu o contexto que aquele bebê estava e depois que ele conversou com os pais, que mais procedimentos seriam necessários. Essa criança comigo se desenvolveu muito bem, ela ganhou muito peso com todos os cuidados que eu fiz. Os especialistas que acompanham essa criança, eles ficam impressionados de o quão bem ela está, porque normalmente um bebê que tem um problema no coração, ele é magrinho, pequenininho, ele não tem o desenvolvimento pleno e as cirurgias por muitas vezes são adiadas para que essa criança tenha um bom ganho de peso. No caso desse bebezinho que eu cuido, ele ganhou muito peso, ele ficou muito bem, ele se desenvolveu muito bem, impressionando todos os cardiologistas e especialistas. E recentemente ele vai passar aí pelo último procedimento que ele precisa passar. Foi uma situação muito particular essa. Eu nunca tinha passado por uma situação como essa de você dar a notícia, de você primeiro fazer o diagnóstico do problema grave que aquele bebê tem. Depois você ir até a família e falar para a família o que é. Falar o que ia ter que ser feito. Depois ver aquela família no ambiente pós-operatório na UTI. Depois cuidar dessa família no consultório. E agora torcendo junto com a família e pedindo a Deus que todas as coisas continuem dando certo. É difícil você ver o sofrimento da família desde o nascimento. Mas esse é o meu trabalho. Se a família não encontrar em mim um apoio do que tem que ser feito e de todas as decisões, eles vão buscar em quem? Não tenho nem como dizer de outras situações que eles vivenciaram. Tem muita oração, mas eles sempre esperam que o médico seja o porto seguro deles.